chamo Diogo Lara, sou terapeuta e criador do método Imersão, uma espécie de cirurgia da mente para transformar o passado que influencia o nosso presente. Convidei 6 pessoas desconhecidas para passarem por essa experiência do processamento das suas memórias negativas. Ao embarcarem nessa viagem para dentro de si, o resultado costuma ser um estado de libertação, integração e leveza no presente, abrindo novas possibilidades para o futuro. Olá! Olá! Tudo bom? Eu sou o Diogo. Prazer, Tamis. Prazer, Tamis, bem-vinda. Olá, você? Tudo bom? Bem? Marcelo, tudo bem, bom, querido? Vamos lá. Por favor, fique à vontade. Olá, Valesca. Olá, doutor Diogo. Tudo bom? Tudo bom? Prazer. Prazer. E Alex, tudo bom? Tudo bem. Por favor, vamos chegando. E aí, Leão, tudo bom? Muito bem, por favor. Cada um escolha seu lugar. Estamos aqui. Começando essa grande aventura, essa jornada. Uau! Em vários momentos, já vou combinar uma coisa com vocês. Quando fizer assim, é pra gente respirar. Quero agradecer a coragem de cada um de vocês, né? Um salto de fé, um salto pro desconhecido, né? Vão ser alguns dias de grandes emoções e grandes aventuras. E eu estou muito honrado com essa escolha de vocês de estar aqui para essa entrega, né? Todos nós estamos entrando numa embarcação juntos agora. Só que essa embarcação é, na verdade, um submarino, né? E vamos lá para o fundo. Em algum momento, depois a gente volta um pouquinho. Aí vamos ver o que vai acontecer nesses mergulhos que a gente vai dar juntos. Como é que foram esses dias anteriores, assim? Porque o inconsciente começa a colaborar. Ele vai trazendo as coisas que vão começando a mexer, os baús vão se mexendo. Realmente. Como é que é? Como é que tem sido essa história? Eu tive muita lembrança que eu não tinha antes, que não vinha, de repente vieram algumas coisas. Mas eu tentei me controlar, porque como eu sou ansiedade em forma de ser humano, eu tô tentando acalmar, porque às vezes não é nem real, mas você tá deixando. Tem vindo lá das catacumbas, assim. Vieram algumas coisas pesadas, assim, pesadas. Uau. Que eu falava, olha, isso eu vou guardar pro Diogo, um belo presente. Então a gente pode dar as boas-vindas a essas memórias, a essas experiências que estão vindo aí de dentro. Tudo isso é super bem-vindo aqui. A gente vai receber, vai acolher, vai dar espaço para isso tudo se manifestar. E esse é um processo muito orgânico. A gente vai ver que vocês vão ver que é algo profundamente humano que acontece aqui. É só deixar acontecer. Estou numa fase trabalhando bastante. Enfiei minha cabeça dentro do trabalho para esquecer os problemas, mas os últimos dias foram difíceis. Assim. Chegar aqui foi difícil, descer da van foi difícil. Quando falou assim, agora é só a esperança de que a experiência seja boa mesmo, né? Que consiga encontrar um eixo, pelo menos um equilíbrio. E difícil, o que é esse difícil? O que é esses... É uma sensação? É uma sensação mesmo de como será, né? Como que eu vou... Eu sou tímido, sou muito difícil me abrir, assim, então, né? Como será isso? Eu acho que vai ser então uma grande oportunidade. Vai ser uma grande oportunidade, com certeza, para mim vai. Fora toda a expectativa de você estar aqui e fazer um trabalho com você, né? Eu acho que essa é a coisa mais legal do nosso mergulho em nós. O que nós vamos descobrir, né? Assim, tanto, você ri, mas o quanto você ainda guarda que tá lá escondidinho. Eu acho que eu percebo muito isso em mim, assim. Toda essa diversão, mas tem lá
nossa, o quantas máscaras você usa para se manter nessa alegria toda, né? E aí, de repente, eu me vi essa última semana falando, nossa, o que eu fiz com a minha vida, assim, como a minha vida, como eu levei a minha vida, e agora com 57 anos descobre que, nossa, que foco é esse que eu me perdi de mim. Eu usei essa frase, assim, aonde eu me perdi de mim. Isso então foi... tem vindo essa reflexão nesses últimos dias. Exatamente, assim, aonde eu me perdi de mim, né? Quem sou eu hoje, assim, aonde eu me perdi de mim? Essa é a grande pergunta, né? Quem sou eu, afinal de contas? Quem sou eu, né? Assim, você coloca tantas máscaras durante a sua vida toda porque você tem todos os seus personagens, né? Você é mãe, você trabalha, você... né, funcionária, você é amiga, você é amante, e tudo isso que você é, e de repente quem é a Valesca, né? Vamos explorar isso tudo juntos. Na hora que eu abri a porta, assim, falei, nossa, é pra valer mesmo o negócio. Vambora. Na saída da van, deu aquele friozinho, né? Falou assim, gente, tentei fugir pela sacadinha ainda. Falei, opa, olhei a sacadinha, falei, acho que dá pra eu fugir ainda. Na saída da van, falei, nossa, aqui tem um espaço bem legal. Leon tentou fugir antes, eu segurei ele. Tem sido bem intenso esse último mês para mim, por causa de como eu estou estudando, vim de uma área totalmente diferente, né? Eu era metalúrgico, estou estudando agora para educação física. E eu estou numa renovação de contrato com o clube, então veio tudo isso junto. Veio o convite, veio a minha efetivação no clube e o que eu vim buscar aqui, me conhecer mais aqui, né? Que é um aprendizado, uma busca constante, cada dia mais. Então espero aproveitar bastante aqui com todo mundo e sair bem, assim, sabe, bem leve e com meus fantasmas longe de mim. Lá no fundo. E lá achar eles, jogar eles pro lado, passar por cima. Ou integrar eles, né? Junto comigo. Que às vezes um fantasma ele se desfaz, né? A gente tem, é como se a gente imagina que a gente tem na frente da gente um lençol, né, pendurado, né? Mas se a gente não acha que é uma parede, né? E às vezes a gente vai, mas ele diz, vai de cabeça nessa parede. Quando você vê um lençol, né? Você atravessa ele, uau, né? E não era tão forte, tão poderoso quanto a gente imaginava, né? Mas ele bota medo, né? Então acho que o grande quando vocês falaram, né, ainda dá para escapar aqui, né? Essa é a fuga, né? Que é uma reação muito natural do medo, né? Quando a gente tem alguma coisa que bota medo, mete medo na gente, uma das maneiras é fugir. Né? Quando eu quis fugir, eu pesquisei. Eu fui assistir vídeo no YouTube. Quando eu falei, não, eu não vou mais. Eu cheguei a falar, eu não vou. E aí eu respirei e fui procurar vídeo no YouTube. E aí você encontra pessoas que fizeram o curso com o Diogo e elas falam com uma calma. É algo maravilhoso, é algo incrível. Você se renova. Eu falei, bom, acho que então, tanta gente tá dizendo que é bom, por que eu vou correr, né? E é muito natural a dúvida. A gente sente um chamado inicialmente. Sim. E recua. Dá um passo para trás, opa, talvez não devo, não, quem sabe não. E isso é também natural, faz parte do processo. Até que existe daí uma fase seguinte que é, ok, eu vou. Daí é uma coragem, daí é a coragem realmente de se entregar, né? De fazer o salto de fé, como eu falei, né? Porque quem não tem medo também não tem coragem, né? Então assim, vou lá fazer... Não, isso não é o ritual de quem está entrando realmente num processo de mergulho, né? Dessa entrega. Cada um tem o seu jeito, né? Acho que uma coisa interessante daqui também, né? Que não tem o certo e o errado. O fluxo é que vai coordenar tudo. Tem algo acontecendo, né? Um enredo que vai se desenrolando aqui. E cada um tem as suas histórias. Né? Bom, temos comida na mesa. Acho que está na hora da gente começar a comer. Vamos lá. As expectativas estão sendo as melhores possíveis, assim. Espero aproveitar o máximo possível aqui. Esses dias que nós vamos passar aqui, esse final de semana, nessa imersão. E sugar o máximo que eu posso do Diogo. Para senão meus traumas passarem.
Você chega aqui sem conhecer os seus fantasmas. Você sabe que tem, todo mundo tem, é o discurso bonito, né? Não, todo mundo tem um lado ruim, todo mundo tem problema. Você chega aqui sem conhecer realmente qual é o seu fantasma. Eu não me sinto adequado à vida, entendeu? Quero que seja uma liberdade para todos nós, porque a gente vive numa sombra, né? Resolvi vir, né, pra ver se eu me separo um pouco do passado, né? Porque tudo eu levo pro passado. E eu gostaria de seguir em frente, deixar o passado para trás. Eu espero transformação, cara. Uma mudança na minha vida, estar bem, feliz, esclarecido, bem resolvido, expandir consciência mesmo. Minha expectativa para essa imersão é uma descoberta de mim mesma, onde eu me perdi de mim. Me encontrar, me descobrir, perceber quantos personagens existem e qual é o meu verdadeiro personagem, quem eu verdadeiramente sou. E vamos ver o que acontece. Muito bem. Eu já ia estragar, já ia abrir. Temos uma caixinha. Quem é que descobre para que serve essa caixinha? Eu achei que tinha brigadeiro aqui dentro. Eu já ia Quem que adivinha? Caixa do agora. Caixa do agora. Guarde seu celular. E curta o agora. Tchau. Tchau. Até domingo. Até domingo. Vamos dar umas férias pro celular. Umas férias pro mundo lá fora. E dar as boas-vindas pro mundo lá dentro. Botar no meio da mesa. Que a gente depois recolhe. A abordagem integradamente é uma oportunidade de alguém entrar em contato com as suas questões mais profundas, mais dolorosas. E isso só acontece porque ela se torna vulnerável e encontra alguém que dá o amparo. E nesse encontro se dá toda a transformação para a gente se integrar com quem a gente realmente é. Essa cartinha? Vamos ver o que ela diz. Estamos embarcando juntos para navegar por mares desconhecidos. O horizonte é vasto e não temos destino certo. Vamos apreciar as ondas e o pôr do sol. E em certos momentos, abandonaremos a superfície para mergulhar no território profundo e escondido do ser, dos nossos traumas e dramas. No fundo do oceano está a caixa preta dos acidentes da vida. Mesmo que você tenha sido vítima, cabe a você resgatá-la. No caminho escuro dessa imersão podem aparecer monstros que você precisará enfrentar. A máscara do mergulho é a consciência, que possibilita enxergar com clareza o que antes era borrado. O oxigênio é o espaço para sentir. O arpão é a confiança no seu corpo, que carrega mais de 1 bilhão de anos de inteligência acumulada. O caminho se revelará seguindo as histórias que vierem à tona. Mas você não estará só. Espero que esse episódio seja um marco na sua história pessoal. Na minha, certamente já é. Eu sou muito grato pela sua confiança e pela sua escolha de embarcar nessa jornada. Acho que define bem todos esses dias. Legal. Obrigado. Vamos lá? Convido vocês agora a virem para o nosso cantinho aqui de processamento de memórias. Por favor, cada um encontre o seu lugar. E essa aqui vai ser uma cadeira que a gente vai deixar para depois. Eu bem quase que eu escolhi ela. eu já ia sentar nela. Espaçosa. Muito bem. Falando um pouquinho desse tipo de atividade, dessa experiência, né, que daqui a pouquinho alguém de vocês vai passar.
Há 10 anos atrás, eu sou psiquiatra, uma formação em neurociência, e há 10 anos atrás fazia terapia também, falada, uma terapia normal, mas a vida me tirou o tapete, eu passei por um trauma grave, uma situação traumática muito intensa, e desenvolvi um quadro chamado de estresse pós-traumático, em que a gente fica tão mal que a gente não sente mais as emoções, a gente fica amortecido. Eu fiquei amortecido. A imagem que eu faço dessa situação é como aquele sapo que foi amassado pelo caminhão que está na estrada, sabe? A sensação assim, de realmente ter perdido a vida, assim, perdido a vitalidade. Ainda operava, né? Continuava dando aula, continuava atendendo consultório, mas o fato é que ser psiquiatra, professor, neurocientista e fazer terapia normal, assim, né, tradicional, nada disso me protegeu de desenvolver esse quadro de estresse pós-traumático, né? Eis que daí pelo jogo da vida, alguns meses depois, uns 3 meses depois dessa situação traumática, eu tive a oportunidade de fazer um processamento de memórias, passar como paciente, né, por uma terapia de processamento de memórias. E daí eu senti o que é realmente algo profundo do ponto de vista, né, de contato comigo mesmo, de resgate daquelas partes minhas que tinham ficado pelo caminho. E aquilo mudou muito a minha vida, né? A partir dali eu passei a ser um obcecado por estudar a nova psicologia, vamos dizer assim, né? Os novos caminhos que se tinha para conseguir fazer uma transformação profunda e que não demorasse anos de terapia, né? Então, é isso que a gente vai fazer agora, né? Ou seja, a gente vai fazer esse mergulho e quando alguém estiver no processo, é normal que todo mundo, de alguma maneira, se sinta tocado, né? Que possa pegar uma carona eventualmente, né? Porque quando um tem a coragem, né, de mergulhar, isso quase é como um convite para os outros também entrarem em contato com as suas questões mais profundas, né? Algumas palavras importantes aqui, alguns princípios importantes, né, para que isso aqui flua e seja o mais transformador possível. Entrega, vulnerabilidade, coragem, né? A vulnerabilidade significa o espaço para a gente sentir, para acontecer o que tiver que acontecer com a gente, né? Aqui é um momento de conexão com as histórias que a gente carrega, né? A gente tem as nossas histórias guardadas e agora elas estão sendo convidadas a vir à tona. E quando alguém traz à tona algumas histórias, reverbera nas histórias dos outros. E entre vocês também, talvez alguém se sinta mais tocado em algum momento e alguém do lado tenha vontade de amparar. E pode. Estamos aqui com o mesmo propósito. E essa é uma outra palavra muito importante, a confiança no que acontecer. Seja o que vier a acontecer, é porque é para acontecer mesmo. Então, confiar nisso que está acontecendo, confiar no outro, confiar no seu corpo, confiar nas histórias que vão se desenrolar nesses momentos que estão por vir. Ok? Alguém se sente chamado para ser o primeiro? Você se sente? Eu ia falar, facinha, eu também. Você já tá aqui. Vamos lá? Por favor. A hora que ele olhou e falou, quem vai ser a primeira já? Tudo bom? Vamos lá. Muito bem. Eu vou colocar aqui um sonzinho de mar.
que vai nos ajudar na imersão. Eu queria saber o que tem aí dentro. Difícil te dizer assim o que tem aqui dentro. Tem muita ansiedade. Ansiedade. Tem muita necessidade de algo que eu não sei o que é. Isso tem. Não sei, mas... E essa necessidade de algo que você não sabe o que é uma coisa dos últimos dias ou alguma coisa que vem da vida inteira. Assim? Da vida inteira. Se existirem mais, talvez de umas 3 para trás. Acho que vem uma necessidade de algo que eu não sei o que é. Uma necessidade de algo que eu não sei o que é. E você conecta a sua ansiedade a isso? Possivelmente. Essa ânsia de alguma coisa. Então traz a ansiedade. A ânsia traz a ansiedade. Então vem esse jeito meio... Quero tudo pra ontem. A sua ansiedade pra você é uma coisa de pressa, assim, de como se... É de como se eu precisasse fazer alguma coisa, ou resolver, ou ter alguma coisa, e que pra mim é inatingível, é inalcançável, eu não consigo saber o que é. E eu acho que é daí que vem a ansiedade. De buscar muita coisa e não achar quase nada. O que você já fez em relação a isso? Eu já fiz terapia, eu faço terapia ainda. Segundo meu psicólogo, é algo que eu não deveria nunca abandonar. Eu frequentava algumas casas espíritas que também faziam um trabalho de terapia conjunta. Que idade você está agora? 30. E há quanto tempo você vem, então, nessa busca de terapia ou casa espírita? Casa espírita desde sempre, porque os meus pais são espíritas. Tem um centro, por sinal. Seus pais têm um centro espírita? Meu irmão, que acaba sendo os meus pais, porque meus pais estão ali. Então, os 3 estão muito envolvidos. E eu sempre fui a questionadora que não acreditava 100% naquilo. Entendi. E terapia eu comecei a fazer, acho que uns 10 anos, mais ou menos. Mas se intensificou muito nos últimos 5. Quanto você acha que a terapia te ajudou nesse tempo? A terapia salvou minha vida. Há 2 anos atrás eu achei que era dali pro abismo. Há 2 anos atrás você estava muito mal? Há 2 anos atrás eu estava muito mal. Eu tenho alguns problemas de relacionamento com os meus pais, principalmente com a minha mãe. É uma coisa muito séria, muito grave. E ali eu sempre me culpei muito sem saber. Porque nunca houve um motivo real, algo concreto que se diga, olha, foi por isso. Sempre foi uma coisa muito jogada no ar. Então, há 2 anos atrás eu tava me afundando mesmo. Eu não queria trabalhar, não queria viver, eu tinha medo de tudo. Qualquer coisa que chegasse perto de mim, eu já tinha medo. E algo que me traz muito esse medo é o centro espírita. Que é sempre uma das coisas que eu corri disso, né? Que é essa coisa do... Você vai morrer, mas você vai continuar. Você vai viver outra vida que você não vai lembrar. E isso sempre me trouxe um desespero muito grande. Porque, assim, eu não gosto de nada que seja... Como que eu vou te dizer? Nada que seja 100%. Sabe assim, quando você é muito mergulhado numa religião e você prega aquilo como se aquilo fosse a solução da sua vida. Tudo está baseado naquilo. Eu não acredito que tudo esteja baseado naquilo. Então, ali começou o conflito e aquilo começou a me gerar medo. Como é que foi esse conflito em relação a isso com a família? Porque como eles frequentavam muito o centro, eles achavam que eu tinha que agir de tal forma, falar de tal forma, viver e ter os meios que eles acreditavam. E eu comecei a fugir daquilo. Não, mas eu quero agir dessa forma. Não, mas aí vem aquela questão do espiritismo, que é, mas o espírito Y tá me dizendo que você está fazendo errado. Eu falo, mas quem é o espírito YZ para estar querendo falar o que eu tô fazendo? E ali começou a se gerar um conflito muito grande de um rompimento mesmo, porque começou a gerar muito problema de eles quererem falar pra mim que tudo que eu tinha que fazer era baseado numa crença e que eu não acredito 100% naquilo. Então, como que eu vou levar a minha vida pra aquela direção? E aquilo começou a me gerar um medo daquela coisa de você escutar. Não, mas se você não fizer isso,
Você vai resolver numa próxima vida. Quê? Meu amor, deixa eu cuidar dessa. Se existir outra, a gente conversa depois. E isso acho que foi o princípio de tudo há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Aos 15 anos atrás. Então, quando você tinha em torno de 15 anos? 15 anos. Saindo dessa questão, assim, alguma outra coisa na tua vida que foi impactante? Meu pai era empresário. Meu pai trabalhou numa empresa muito grande, onde ele foi convidado a sair para que ele abrisse uma empresa que prestaria serviço para essa que ele trabalhava. Isso aconteceu quando eu tinha 9 anos. Então a vida do meu pai mudou completamente. De empregado, ele passou para empresário. E ele abriu a empresa junto com o meu tio, o cunhado dele. E a empresa faliu. Mas a empresa faliu quando eu tinha 13 anos. E de uma vida completamente estruturada, que era, eu tinha casa, carro, meu pai tinha a empresa dele, eu fazia o que eu queria, meus pais viajavam. Simplesmente a gente perdeu tudo. Absolutamente tudo. Tudo. Uau. Então você tinha 13. Eu tinha 13 anos. Talvez esse seja o primeiro baque da sua vida. Eu acredito que foi o primeiro. Qual foi o momento assim mais emblemático, assim, o momento que você lembra que isso ali é realmente... Eu vi que algo estava muito ruim para mim, ou muito fora do meu controle. Quando a gente estava saindo de um apartamento, eu morava em São Bernardo, e a minha mãe estava colocando a gente, meus pais, né? Numa outra cidade que era longe de tudo, que era muito longe, era fora de toda a minha vida. Sabe quando você tem uma vida, você tem uma rotina, e simplesmente você vai mudar pra cá, e eles não pensaram direito. E eu, com 13 anos, falei, vocês estão fazendo errado. Pra que mudar pro fim do mundo se a gente pode achar uma coisa mais perto? Não, você vai. Ali foi a hora que eu falei, meu Deus. E eu tinha 13 anos. Quando você entra em contato com esse momento, saindo desse apartamento, você vai percebendo o seu corpo e vai mergulhando nessa memória, nessa imagem, nessa cena. Deve ter uma cena guardada aí dentro, né? Se você agora vai mergulhando e vai deixando isso tudo vir à tona, percebendo o teu corpo, como é que o teu corpo reage a essa memória. Minha perna treme. A perna treme, ótimo. Vai percebendo isso, então como a perna treme. E vai mergulhando nisso. Vai deixando isso tudo vir à tona. Deixando essa história acontecer aí dentro dessa mocinha. Deixando acontecer. É difícil. Eu sei que é. É difícil porque você me perguntou qual a cena que me lembra. Que me vem, né? E é uma cena de eu entrando numa Fiorino. Meu pai e minha mãe na frente, eles me colocaram atrás. Eu fui com medo. Eu acho que é a cena que mais me marcou. Você entrando atrás da Fiorino. Com um colchãozinho, sabe aqueles que dobravam em 3? E meu pai colocou um ali e falou, você vai sentada quietinha aí. E eu fui um caminho de uns 40 minutos. Ali, sozinha. Vou mergulhar bem então nesse caminho atrás da Fiorino. Eu vou colocar meu pé em cima do teu. Vê se isso que te ajuda. Se preferir que eu tire, é só me dizer. É bom ficar? Eu tô aqui contigo, Tamires. É só confiar, deixar acontecer. Eu tô aqui contigo, com essa menina, atrás da Fiorino, com um medo enorme de tudo que pudesse acontecer, vendo toda a vida dela ficar para trás. É só confiar, deixar isso tudo vir à tona.
Da raiva. Raiva. Então vai dando espaço para essa raiva. Percebe ela no teu corpo. Como é que vem ela no teu corpo, a raiva? Com impulsão. Raiva. Impulsão onde? No braço. No braço. Então percebe Da ela. raiva. Percebe a tua raiva no teu braço. Vai deixando o teu corpo fazer o que ele bem entende. É ele que está no comando junto com a tua consciência. É raiva reprimida. Raiva reprimida. É raiva reprimida. Dá vontade de gritar. Percebe isso? E aí dentro, tudo pode acontecer. Dá vontade de gritar, abrir a porta e sair correndo. Deixa isso acontecer aí dentro. Tua mente e a tua consciência sabem para onde te levar. É só confiar e deixar acontecer também. Isso, percebe tudo que o teu corpo pede, tudo que ele está trazendo. Dói. Dor. Vai deixando isso vir. Confia nos movimentos que o teu corpo pede. Só ir seguindo isso, calor. Vai percebendo e vai deixando acontecer. Calma. O que aconteceu agora? Calma. Sair do carro funcionou. Funcionou. A minha perna parou de tremer. Vai percebendo tudo que está vindo. Novos mergulhos vão vir. Isso que você acabou de fazer foi um mergulho. Intenso. Intenso, mergulhou na história, deixou ela se desenrolar, confiou no teu corpo e... Saí. E ela acabou, né? É. Tipo, esse capítulo... Encerrou. Eu saí. E assim a gente vai seguindo. Juntos na história da Tamires. Minha mãe, que isso é uma coisa que me mata, me acusou de ladra. Eu só consigo chorar. Uma coisa que mergulhar num buraco e ficar caindo. Vai mergulhando, vai deixando esse buraco acontecer. É quase que uma crise de pânico. Quase que uma sensação de que eu vou morrer. Meu corpo, ele sentiu uma angústia muito forte. Tive que acabar saindo. Comecei até a passar um pouco mal, assim, com tudo, né? O que me prejudica muito é deixar as coisas para depois. O que eu tenho para fazer parece que não é importante. Parece que o que os outros têm para fazer é mais importante do que eu. Eu acho que depois que eu perdi ele, eu acho que foi desencadeando mais. Eu perdi meu pai, ele se suicidou. Essa foi uma das perdas que eu tive. Depois a outra perda que eu tive foi uma filha.